Olá, pessoal! Bom, fazendo aqui um Quem Sabe Faz ao Vivo e entrando rapidinho para explicar, aí tentando de uma maneira mais fácil possível para que entendam o que aconteceu lá no SVB, no Silicon Valley Bank, e entendendo o que aconteceu por lá, o que a gente pode ter de impactos e reflexos daqui para frente, tá? Então, começando, o que aconteceu no SVB, né? Para entender isso, o básico inicial é entender que os bancos eles têm duas classificações para os ativos que estão no seu balanço, que são os ativos disponíveis para venda. Esses daí, eles têm que ser marcados a mercado, ou seja, quando as taxas de juros sobem e o valor dos ativos cai, ele tem que contabilizar essa perda no resultado. E o outro tipo de ativo é aquele que vai ficar no balanço até o final do seu vencimento, até a sua validade. Que nem, por exemplo, quando vocês compram um título pré-fixado do governo. Se vocês venderem ele antes e a taxa de juros subiu, vocês vão ter uma perda na hora da venda. Mas se vocês mantiverem ele até o seu prazo final, vocês vão ganhar aquilo que vocês contrataram na hora da compra, por exemplo, 14% ao ano. Então, dada essas duas maneiras de se portar com o ativo, ou seja, vender ele antes, tendo uma valorização, uma desvalorização, ou carregar ele até o vencimento, os bancos americanos, eles têm que colocar essa distinção e contabilizar dependendo de qual é a maneira que eles vão carregar esse ativo no seu balanço. Então, primeiro de tudo, entender, tem essas duas maneiras de contabilizar esses ativos, que é disponível para vender ou vou manter até o vencimento. O que acontece? Os bancos, o SVB, por exemplo, tinha a maior parte dos seus ativos e muitos títulos públicos, por exemplo, do governo americano, contabilizados como vou manter até o vencimento. E aí, o que acontece? A gente tem que lembrar que a taxa de juros americana saiu de quase zero e subiu muito fortemente, muito rapidamente nos últimos tempos, e hoje aí a gente tem expectativas que o ciclo terminal, ou seja, que ela vá até 5%. Até 5,25%, até tem gente mais negativa que acha que vai até 6% a taxa de juros nos Estados Unidos. O fato é que essa alta de quase zero para quase 5 fez com que os títulos aí marcados, a renda fixa nos Estados Unidos é basicamente toda pré-fixada, ou seja, quando o cara compra o título, ele tá comprando aí, vou ganhar 2%, vou ganhar 5%. Então vamos supor que o banco tinha investido muito dinheiro naquele momento onde a liquidez estava super farta, na época do Covid, o Fed imprimiu muito dinheiro, né? Teve muitos estímulos. As startups, vocês lembram? Elas captaram, né? A bolsa estava no auge, teve muitos IPOs, muitas empresas captaram muito dinheiro. E aí, todas essas startups, elas, o que faziam com esse dinheiro? Bom, uma parte elas investem, enquanto isso, o dinheiro fica no banco, que nem o nosso, né? E o Silicon Valley Bank era justamente um banco das startups. Então, ele recebeu muitos depósitos nessa onda de liquidez do Covid, com o Fed imprimindo dinheiro, com os juros muito baixos, com os IPOs e o mercado de capitais bombando. Essa época de grande captação dele, ele comprou títulos que estavam rendendo aí numa faixa média agora de cerca de 2 e pouco por cento. Acontece que a gente sabe que agora a renda fixa nos Estados Unidos está pagando aí perto de 5%. E naturalmente esses títulos então valem menos, né? Acontece que no momento em que o banco, e aí voltando para o início da minha explicação, no momento em que o banco ele coloca que o título é para carregar até o vencimento, ele não precisa ir contabilizando a cada resultado a perda no resultado dele. Porque quando ele coloca o título, quando ele coloca lá no balanço que esses títulos vão ser mantidos até o vencimento, ele não precisa colocar a cada resultado a perda contabilizar no resultado dele. Só que, o que aconteceu?
a gente viu que a liquidez do mercado secou, a gente não tá tendo IPOs, a bolsa caiu, o mercado de capitais tá parado, as taxas de juros subiram, não só no Brasil, nos Estados Unidos a 5, e muitas startups começaram a pedir resgate do banco. E aí o banco, para cumprir com os resgates, teve que começar a vender os títulos. E quando começou a vender os títulos, aí sim, aqueles títulos que estavam que iam ficar até o vencimento, teve que vender antes. E mudou a classificação. Então, agora não seriam mais classificados como títulos que vão ser mantidos a longo prazo até o vencimento. Eram títulos que iam ser vendidos rapidamente para atender aos resgates dos clientes. E nesse momento, aconteceu o quê? Uma necessidade do banco pedir e aumentar o seu capital. Porque estava tendo, obviamente, uma dificuldade aí, porque esses títulos valiam muito menos na hora de vender no curto prazo. E aí veio a notícia, né, de que o banco estava tentando fazer uma chamada de capital, um aumento de capital. E essa notícia, no mundo das redes sociais, se espalha ainda mais rápido. E chegou ao ouvido aí dos interessados, né, muitas empresas, de que o banco estaria com dificuldades, estaria tendo que vender títulos com prejuízo, estaria buscando um aumento de capital porque precisava de dinheiro. E isso foi suficiente para que outros e mais clientes dele fossem pedir o resgate dos seus recursos com medo da situação do banco. E aí isso é o que a gente chama de uma corrida ao banco, né? Quando muitos clientes vão ao mesmo tempo resgatar o seu dinheiro porque estão com medo da situação daquele banco, de que aquele banco esteja com problemas financeiros, possa quebrar. E aí foi exatamente isso que aconteceu. Então, em questão de poucos dias, né, vamos dizer assim, de uma semana, dessa escalada desses conhecimentos, desses fatos, o banco sofreu uma intervenção aí, né, vamos dizer assim, dos órgãos competentes, reguladores, que interviram e esse temor aí se espalhou pelo mercado de que outros bancos estivessem na mesma situação do que o SVB estava. E, de fato, é bem provável que tenham outras instituições. A gente teve depois uma instituição de cripto, mas é provável, pelo fato da alta de juros ter sido muito forte. Isso eu tô falando aí no mercado dos Estados Unidos e de instituições menores, tá? É provável, sim, que tenham outras. E é por isso que o Fed, durante o fim de semana, já agiu de forma muito rápida, aprovando aí de que quem tinha dinheiro, né, os depositantes do SVB, teriam direito a todo o seu resgate cumprido. Eles têm uma espécie de um FGC lá, que garante uma parte do dinheiro dos depositantes, mas não é 100%. O que o Fed fez? Disse, não, vai ter direito a 100%. Por que ele fez isso? Para evitar que as pessoas de outros bancos já começassem a resgatar para garantir o seu dinheiro antes que algo pior acontecesse em outras instituições pequenas. Imagina se todo mundo fica com medo, se todo mundo começa a pedir resgate, bom, daí a gente vai ter sim uma corrida aos bancos e aí a gente pode ter um problema. Então, o Fed agiu rapidamente dizendo que não, teriam direito a 100%, o do SVB, e os próximos também garantindo aí uma segurança adicional aos depositantes para que diminuísse o medo deles e uma eventual corrida aos bancos. E isso foi uma atitude muito boa. Isso é uma atitude diferente de salvar o banco, tá? O banco, ele tá salvando os depositantes, os clientes do banco, né? Não é exatamente salvar o banco. A Janet Yellen veio e disse, não pretendemos, por enquanto, fazer como em 2008, salvar bancos que fizeram uma má gestão de risco, né? Ou, enfim, não fizeram hedges adequados. A gente vai garantir o sistema, né, que não tem um risco sistêmico, os clientes não façam uma corrida bancária, salvando os clientes do banco, garantindo que eles vão ter direito a resgatar 100% do que tinham depositados lá. Então,
uma medida muito boa do Fed que acalmou muito aos mercados. Qual a expectativa? O que isso pode ter aí de impactos além disso? Bom, esse estresse já fez algumas instituições bancárias dizer que agora não espera mais uma alta adicional de juros do Fed na próxima reunião agora de março. Então, o que a gente pode ter de fato é uma redução na alta dos juros do Fed, porque a gente está tendo mais um elemento de crise aí, né, no sistema bancário. E acaba que não subindo juros tem um impacto positivo aí para o mercado de risco. E que pode ter também até um impacto positivo e melhorar a narrativa para uma eventual queda de juros aqui no Brasil. Lembrando aí que a crise da pandemia justificou mais impressão de dinheiro e queda de juros. Crises, em geral, acabam mitigando altas adicionais de juros, porque elas já colocam aí mais incerteza na economia. Então, podemos sim ter impactos de menos alta de juros nos Estados Unidos e talvez até uma antecipação da queda de juros no Brasil como consequência desse evento do SVB, o que seria bem-vindo para ativos de risco como ações, por exemplo, tá? Outro impacto, temos algumas empresas que saem beneficiadas desses cenários de crise, né? Eu publiquei ali no meu story uma empresa que é a Small Cap, que eu acho que tende a ganhar bastante com esse cenário, porque o ativo do qual ela produz, que é o ouro, já está subindo bastante por conta da crise. Em geral, o ouro sobe nas crises. Então, temos ativos específicos que tendem a ganhar também com a crise. Sempre tem gente que ganha numa crise. E bom, é isso, pessoal. Tentei ser bem didática. Eu peço que vocês compartilhem, porque ajuda bastante a criar conteúdo. Peço que vocês curtam, compartilhem, escrevam os comentários aqui embaixo e me contem se vocês entenderam, se ficou claro, se vocês têm mais dúvidas, o que vocês não entenderam, o que vocês ficaram na dúvida, ou me contem simplesmente se vocês gostam desse tipo de conteúdo para que eu produza mais para vocês. É isso aí. E convido a todos para entrar em www.invest10.com.br e se inscreverem lá, porque eu tenho uma newsletter gratuita, onde eu sempre estou comentando os principais acontecimentos de investimento e de mercado. E quem quiser assinar minha carteira recomendada, completa, da renda fixa até as ações de dividendos, small caps, micro caps, aquelas ações de maior potencial de valorização, entre lá no site invest10.com.br e minha sugestão é assinar a carteira All-in-One, minha carteira onde eu mostro todas essas ações que eu acho que são as vencedoras, que eu faço uma análise independente, eu não tenho ligação com nenhum banco, nenhuma corretora, nenhuma instituição financeira, e por isso o meu interesse é só apenas analisar e indicar aqueles ativos, investimentos, as ações que eu acho que tem melhor potencial para os clientes com base na minha análise 100% independente, tá bom? É isso, pessoal, então muito obrigado e até a próxima!